já fiz o gráfico aqui, porque fica mais difícil de fazer o gráfico para compreensão. Então, eu joguei um gráfico aqui, tá? Então, a gente vai estudar um pouquinho agora de função logarítmica. Tá? Então, é o seguinte. Essa minha função vermelha, tá? Basicamente, ela é qual função, né? Eu coloquei uma equação mais familiar, então aqui a gente tem o f de x, certo? Igual ao quê? Ao log de x na base 2, tá? Então o que isso representa? Por exemplo, que nem a gente estava fazendo, né? Se eu substituir o 4 no x da minha função, eu vou obter como resposta, certo? O valor 2, tá? Então, basicamente é esse ponto aqui. Beleza? Se a gente substituísse por 4, que nem a gente fez lá na outra videoaula, a gente vai obter como resposta o 2. Tá? O 8 a gente pode notar que ele vai dar o quê? Ele vai dar 3, certo? E aí é por isso que a base não pode ser o quê? Né? Que a gente estava vendo lá. A base tem que ser positiva. Porque conforme você vai diminuindo os valores, ele vai tendendo a zero. Tá? Então, a gente não tem nenhum valor. Se a gente colocasse um zero ali, por exemplo, qual o número que você eleva a 2 para dar zero? Então, não tem resposta, tá bom? Então, basicamente, essa é a função log. Então, ela vai o quê? Ela vem do infinito negativo, ela passa pelo 1, né? Lembrando que a exponencial, ela passa aqui, né? No eixo y, certo? E ela vai tendendo ao infinito positivo ou infinito negativo, dependendo. Ou ela vem do infinito negativo, ou ela tende ao infinito positivo. Nesse caso aqui, a gente nota que os valores, por exemplo, 8, 16, né, que é o próximo. Então, a escala logarítmica ela foi criada para quê? Para ela reduzir o máximo possível, né, as multiplicações e divisões para formas de operações de subtração e adição simples, tá? Para números muito grandes ou muito pequenos. Então, essa é a função que tem o logaritmo, tá, no nosso dia a dia, para expressar números, né, em fatores de adição e soma, mas que diminua bastante os valores dos números, tá? 32, se a gente for ver, tá vendo? Ó, deu o próximo que é 5. Então aqui a gente está numa escala logarítmica. Então ela tende a ir para um valor. Nesse caso, ela tende a ir para onde? Para o 5, né? Por exemplo, aqui, né? Ela vai tendendo a um valor e assim vai. Mas é porque aqui a gente ampliou, mas ela tende ao infinito positivo, tá? Já na minha função azul, como é que a gente faz essa outra, né, função? É só fazer a mesma coisa que a gente faz com o exponencial, quer dizer, muda a base, tá? Então, por exemplo, essa minha função azul é o f de x é igual ao quê? Ao log de x na base meio, tá bom? Então, quando a gente tem 4, certo? Acaba tendo quem? O menos 2. Por quê? Porque o 4, né? Se a gente for pensar, o inverso de meio, certo? É 2. Então a gente tem que inverter ele. Então fica 2 elevado a menos 1. Para ele virar o 4, então, ele tem que ser o quê? Um menos 2. Beleza? Porque aí você faz a inversão do 2, né? Do inversão do meio e eleva ele ao quadrado. Tá? O 8, então a gente pode seguir a mesma linha de raciocínio. O 8, né? Que seria o inverso cubo, certo? Menos 3 para elevar a base, aí a gente tem o valorzinho aqui de menos 3 como resposta. E o menos o 16, né? Como logaritmando, a gente vai ter essa parte que vai se referir ao 4, tá bom? Então, esse é a minha escala, meus gráficos de escala logarítmica. Na próxima aula, eu vou falar um pouquinho sobre como fazer, tá, as reflexões, as translações, como é que a gente faz em cada um dos gráficos. Beleza? Valeu, é isso daí.